Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar criando e desenvolvendo do zero uma API. Perfeito? Nós vamos estar criando essa API utilizando o .NET 6, perfeito? Então, a gente vai criar essa API criando todos os endpoints necessários, vamos criar um CRUD completo com essa API, perfeito? Então, a gente vai poder criar um usuário, nós vamos utilizar a ideia de funcionários nessa API, certo? Então, a gente vai criar um funcionário, editar um funcionário, deletar, ler toda a lista de funcionários, como também inativar um funcionário, perfeito? Eu vou mostrar para vocês como vai ficar visualmente ao final desse projeto, é basicamente isso daqui, todos os endpoints aqui criados, nós vamos estar utilizando o Swagger para estar fazendo todas as requisições, isso porque quando nós criamos uma Web API ali pelo Visual Studio, utilizando o .NET, nós conseguimos já incluir o Swagger ali junto do projeto e facilita ali no momento de estarmos testando todos os nossos endpoints, perfeito? Então, ok. Esses são os métodos que nós vamos criar, vou demonstrar eles aqui para vocês. O GET, onde nós conseguimos pegar todos os usuários que estão cadastrados no banco. Então percebam aqui, tem vários cadastros de usuários fictícios que eu coloquei aqui. Então por isso que eles estão teste, string e assim por diante. Foi quando eu estava desenvolvendo o projeto pela primeira vez. Criei, daí já coloquei todos esses dados fictícios para estar demonstrando aqui para vocês. Então, esse GET que faz essa requisição de todos os usuários. Temos o POST, onde nós conseguimos criar um usuário. Então, damos um execute aqui, mandamos os dados dos usuários e ao final nós temos aqui a criação do nosso usuário, perfeito? E a data que foi criada, então vejam que esse daqui foi realmente criado agora, dia 22/7, que é a data que eu estou realizando a gravação desse vídeo. O put, onde nós podemos editar um usuário, então pegamos o usuário, deixa eu ver qual que é o último número de usuário que nós temos aqui, o último ID 22, nós conseguimos estar editando o usuário 22, então podemos colocar 22 aqui, deixar teste no sobrenome também, dar um executar e pronto, se a gente vai no usuário 22, ele está aqui editado com sucesso, perfeito? Nós conseguimos também, vamos seguir aqui com os nossos endpoints, tem um endpoint de delete, se eu coloco o 22 e executo, percebam que na listagem de usuários o 22 não existe mais, perfeito? Foi deletado corretamente. Da mesma forma que se nós tentarmos buscar o 22 aqui nesse endpoint que pega um único registro, a partir do ID, ele não vai aparecer, vai mandar apenas uma mensagem falando que o usuário não foi encontrado. Porém, se nós colocarmos o 20, que é um usuário que existe, vem os dados desse usuário e um sucesso true aqui para nós. Perfeito? E temos também esse outro método que eu criei, que é o método de inativa funcionário. Percebam que o usuário 20, aqui na flag ativo, ele está como verdadeiro, então ele realmente está ativo na nossa empresa fictícia. Porém, se eu coloco ele aqui dentro do nosso inativa funcionário, o ID dele, que seria o 20, e dou um execute, ele se transforma em um usuário inativo. Por que eu criei esse endpoint em vez de deixar apenas os usuários, que seriam o de coletar usuários, editar, criar um novo e deletar? Por quê? Basicamente, porque quando vocês trabalham numa empresa formal, dificilmente você vai utilizar um método delete completamente de algum registro que seja dentro do banco. Então, dificilmente você vai excluir completamente um funcionário, completamente um produto ou um histórico de algo, alguma coisa ou de alguém dentro da sua base de dados. Isso porque uma empresa ela precisa manter uma rastreabilidade de todos os dados daquela empresa, não necessariamente os atuais, mas todos os dados que ela já teve algum dia, ou funcionários que já teve algum dia, ou produtos que já vendeu, e assim por diante, certo? Por quê? Porque nunca se sabe quando a gente vai precisar daquelas informações, seja para apresentar para algum órgão público, ou às vezes criar um relatório para tentar ter um entendimento maior de como nossa empresa estava há um ano atrás, há 3 meses atrás, de como está agora, perfeito? Então, isso aqui de deletar completamente um usuário, porque percebam, a partir do momento que eu deletei o usuário 22, eu não tenho mais nada dele, eu não sei mais qual era o nome dele, o sobrenome, o departamento que ele trabalhava, o turno, quando que ele tinha sido criado, se ele teve alguma alteração ou não. Eu não sei absolutamente nada dele, não consigo mais recuperar essa informação, porque literalmente ele foi excluído do banco de dados, tá? E isso não é usual e não é uma boa prática para as empresas, então dificilmente você vai ver isso acontecer. O que geralmente acontece é como criamos aqui, dentro do banco de dados, um funcionário, um usuário, um produto, além de ter todas as informações sobre ele, ter uma coluna onde basicamente vai ser utilizado
coluna que vai ser basicamente utilizada como uma flag para dizer se aquele usuário está ativo, inativo, ou se está sendo utilizado ou não. Geralmente é ativo e inativo. Então, basicamente, quando um usuário ou um funcionário é demitido ou desligado de uma empresa, a gente muda aquela flag para inativo. Então, dessa forma, a gente já resolve todos os problemas. A gente consegue criar uma regra para que aquele funcionário que está inativo não consiga mais ter acesso, não consiga mais ter acesso a sistemas e operações da empresa, ele não apareça mais junto das listagens dos funcionários ativos e assim por diante. Dá para criar todas essas regras para que aquele dado não acabe infiltrando dentro dos dados dos funcionários ativos. Só que, de mesma forma, nós conseguimos ainda assim conseguir resgatar aquele dado caso algum momento a gente precise. Por exemplo, como nós realizamos a inativação do usuário 20, agora ele está como falso, isso não é um problema. Por quê? Ele está como falso, diferente dos que estão true, ok, consigo ter entendimento de que ele foi inativado, ele não está mais junto conosco na empresa, porém eu consigo ter todos os dados dele ainda. Consigo saber qual era o nome dele, o sobrenome, em qual departamento ele trabalhava, em qual turno e que dia ele foi criado, que foi no dia 17. Perfeito? Então eu consigo ter uma rastreabilidade daquelas informações. E é basicamente isso a usabilidade desse método aqui, perfeito? Então é por isso que é de boa prática, em vez de deletar completamente um dado no banco, você inativá-lo apenas. Então eu vou estar criando esse método aqui para demonstrar para vocês, perfeito? Então é basicamente isso que nós vamos estar desenvolvendo, essa API. Então vamos lá. Primeiramente vamos abrir aqui o nosso Visual Studio, tá? Vamos criar a nossa Web API do zero, mostrando passo a passo para vocês como tudo funciona. E vamos lá. Primeiro, vamos dar um Create a New Project. Como nos meus templates recentes já está o Web API, porque eu ando desenvolvendo bastante um Web API, ele já vai aparecer aqui do lado esquerdo, no topo. Porém, se para você não aparecer, é só vir aqui em buscar, colocar uma Web API, perfeito, vai ser o primeiro aqui para você executar e rodar e criar aí o seu projeto. Só cuidado para não confundir, porque tem um aqui muito parecido, que é o Web App, não é esse que nós vamos criar, mas sim o Web API, perfeito. Clicamos aqui, damos um Next, vou colocar aqui o nome de Web API underline vídeo. Perfeito, então esse nome é o que eu criei. Aqui você coloca a localização onde você quer salvar o seu projeto, nada muito diferente, e damos um Next. Nesta parte aqui, você pode deixar configurado, a gente vai utilizar, como eu disse anteriormente, o .NET 6, pode deixar configurado o HTTPS, tá? Sem problema nenhum, e deixar Enable o Open API Support. Por quê? É isso daqui que nós vamos estar precisando para utilizar o Swagger. Como eu falei para vocês, vou estar utilizando o Swagger para testar os endpoints, porque basicamente ao criar o projeto a gente já consegue habilitar ele aqui, tá? Então a gente não precisa daí estar abrindo Postman ou qualquer outra questão que iria dificultar um pouco mais aqui a videoaula para os alunos que não têm muito conhecimento com relação a isso, tá bom? Então aqui, como já está acoplado, a gente consegue estar utilizando de forma mais rápida. Então deixa aqui esse Enable Open API, perfeito? Então vamos dar um Create. Já fizemos as configurações iniciais aqui na criação do nosso projeto, perfeito? Lembrando que esse projeto, ele está dentro do banco, tá? Então dentro do banco de dados nós temos todos os dados que estão sendo mostrados aqui dentro desse projeto aqui. Então, basicamente, no decorrer do desenvolvimento dessa Web API, a gente vai estar criando a conexão com o banco de dados, vamos estar utilizando o SQL Server para isso. Percebam que aqui os dados, eles estão no banco, em tempo real, então todos esses dados aqui que está nessa API funcionários são os dados que basicamente foram criados aqui na nossa API. Então, se por exemplo, eu pego, aqui ó, a gente já tem um exemplo, o ID 20, que a gente inativou, ele já está falso aqui. Então percebam aqui que ele já foi inativado, como também a data de alteração já foi mudada. Então agora a data de alteração está no dia 22, perfeito? Então basicamente isso, está todos os dados aqui no banco. Percebam que então estamos persistindo essas informações, mesmo se eu fechar esse projeto e abrir novamente, os dados ainda vão permanecer ali, a não ser que eu exclua a base de dados, o que não seria usual. Ok, nosso projeto aqui já foi aberto. Percebam aqui que já criaram os arquivos padrões aqui do nosso Web API, que é basicamente uma pastinha de controllers. Já temos aqui o Weather Forecast, que basicamente o próprio .NET já cria para nós. E já temos o Weather Forecast Model também criados. Vamos rodar aqui a aplicação só para mostrar para vocês como funciona. Como nós acoplamos o Swagger, a gente consegue simplesmente rodar ela aqui, e daí a gente já vai abrir
com o Swagger. Então, beleza, já abriu aqui o nosso Swagger, esse daqui é o projeto que vai ficar no final, né, que a gente vai desenvolver, esse daqui é o que nós temos até o momento. Então, basicamente, aqui a gente já tem um endpoint, esse endpoint nada mais é do que esse controller aqui do Weather Forecast, que até o momento ele tem só um HTTP GET com o name de Get Weather Forecast, que é basicamente o que nós temos aqui, o Get Weather Forecast. Clicando nele, a gente consegue basicamente trair out aqui do lado, um execute, e ele retorna esses dados aqui para nós. Esses dados aqui sendo dados fixos, que ele basicamente gera aqui, tá? Então, é basicamente para nós conseguirmos dar aquela testadinha no nosso projeto. O .NET já deixa aqui para nós, para termos uma ideia de como tudo funciona. Mas não vamos estar utilizando isso daqui, é basicamente para uma visualização de vocês mesmo, então vamos dar um delete. Eu vou já fechar aqui o projeto, não vou deixar ele rodando, porque vai ter bastante modificação que a gente vai fazer e dependendo da modificação que nós fizermos, vai ficar toda hora pedindo para nós restartarmos o projeto. Então, para não ter esse problema, a gente vai startar o projeto só quando a gente tiver já algumas coisas em andamento. Vamos excluir também essa model do Weather Forecast. Dá um delete. Perfeito, não são dados que serão necessários para nós agora. De restante de arquivos que nós temos aqui, nós temos o nosso App Settings, que a gente vai colocar aqui nossas conexões com o banco de dados, normal, e no Program CS também temos aqui algumas configurações que vamos estar utilizando bastante com relação à injeção de dependência que nós vamos estar utilizando bastante no decorrer do nosso projeto. Lembrando que essa Web API a gente vai estar desenvolvendo ela utilizando boas práticas, então não vamos estar colocando todo o nosso raciocínio e toda a nossa lógica dentro do controller, que não é o que habitualmente é feito, isso porque é uma prática a gente ter fat controllers, que seriam basicamente controles gordos, por assim dizer, controllers cheios de coisa, com toda a nossa lógica. Geralmente, o que a gente cria são serviços. Então, a gente cria um serviço, dentro desse serviço, ele vai ser responsável por se comunicar com o banco, pegar os dados do banco, e o controller basicamente consulta o serviço e daí mostra ali para o usuário, tá? Então, a gente vai criar esse padrão, que seria o repository pattern, perfeito? No decorrer que eu for explicando, nós estamos desenvolvendo, vocês vão entender um pouquinho melhor como que funciona, perfeito? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai estar utilizando o método de code first, ou seja, a partir do nosso código que nós vamos criar a nossa base de dados, tá? Diferentemente do database first, que seria basicamente o contrário. A partir do nosso banco de dados, criamos o nosso código, tá? Então, vamos iniciar com o nosso código, no caso desse vídeo aqui. Então, beleza, como vamos deixar tudo separadinho aqui, vamos criar aqui um new folder para criar as nossas modules, certo? Então, aqui, new folder, escrever aqui modules, perfeito? Que é o que a gente vai estar criando, e aqui dentro nós vamos ter duas modules, tá? Então, vamos criar aqui duas classes. A primeira classe nós vamos denominar de funcionário module, que vai basicamente conter todos os dados do nosso funcionário, Nós vamos criar também um service response. Beleza, beleza. Por que a gente criou duas modules? Vamos entender olhando o nosso projeto base. Vamos pegar aqui um funcionário, esse aqui vai ficar mais fácil de ver. Vamos dar um execute. Percebam que ele retorna os dados e em volta, na realidade ele retorna um objeto. Dentro desse objeto nós temos os dados, uma mensagem e um sucesso ou não. No caso aqui deu um sucesso true. E dentro dos dados nós temos todas as informações do usuário. Então entendam que desse ID até a data de alteração é a nossa module de funcionário module. Ou seja, são os dados de um funcionário específico. Então, ID, nome, sobrenome, departamento e assim por diante. Agora, voltando um passinho para trás, onde nós temos os dados, a mensagem e o sucesso, isso daqui é o nosso Service Response. Por que nós utilizamos isso? Isso é bastante interessante utilizar, porque quando o nosso front-end, vamos utilizar aqui como exemplo, que o nosso front-end fosse feito em Angular. Quando o nosso Angular, ele recebe esses dados, a gente consegue estar trabalhando, tanto com as mensagens, como com o sucesso que veio ou não da requisição. A gente consegue estar utilizando esses dados para mostrar em tela alguma informação para o usuário. Como, por exemplo, nós não temos um registro de ID 50. Então, perceba, a gente não tem o usuário 50. Se a gente coloca um execute, ele vai retornar basicamente o nosso service response. Os dados vão estar nulo, porque nós não localizamos nenhum usuário, então não teve dados para preencher ali o nosso funcionário module, tá? Então ele vem nulo aqui, sem problemas nenhum. E daí vem uma mensagem informando o que aconteceu, o porquê que os dados vieram nulo. O usuário não encontrado. E o sucesso que antes veio true,
porque nós tínhamos conseguido realizar a operação da melhor forma possível, veio como false. Com esses dados aqui, o nosso front consegue trabalhar de uma forma muito melhor. Ele consegue já mandar essa mensagem para o usuário sem precisar criar no front uma mensagem estilizada, já consegue filtrar de alguma forma, o sucesso veio falso. Então, quando o sucesso vem falso, a requisição não funciona da melhor forma possível, vamos já lançar tal exceção, mostrar tal mensagem aqui para o usuário. Entendeu? A gente consegue estar trabalhando de uma forma melhor ali no nosso front, por isso que a gente utilizou esse Service Response e vamos estar utilizando aqui no nosso desenvolvimento, tá bom? Então, a gente vai criar essas duas modules, depois eu mostro para vocês como que a gente desenvolve elas e começa a colocar elas em ação. A nossa funcionário module nada mais é do que os dados do nosso funcionário, então vamos aqui criar o nosso ID. Uma forma de agilizar o processo é só colocar prop da tab, ele já cria. Aí você só muda string da tab de novo e daí coloca o nome da propriedade aqui que você está desenvolvendo. Então aqui nós temos o nome, string, sobrenome, perfeito, prop. Nós temos aqui o departamento. Eu vou deixar o departamento como string, mas daqui a pouco a gente já vai mudar, tá bom? Porque o departamento e o turno, eles serão enumerables. Então, eles vão ter opções específicas que podem ser escolhidas, tá bom? Então, vamos colocar aqui uma prop para o nosso bool de ativo, que pode ser 0 ou 1, dependendo se o funcionário está ativo ou inativo. Uma prop string, que eu vou colocar aqui de turno, mas já vamos estar modificando. Uma prop de datetime, que vai ser o nosso data de criação. Esse data de criação nós já vamos instanciá-lo, tá? Como sendo datetime now, ou seja, o horário de agora, né? O dia, a data de agora, to local time, para ficar daí num formato correto. E o próprio datetime também. Data de alteração. Beleza. Aqui nós também já vamos deixar para local time. Então, a partir do momento que a gente cria um usuário, tanto a data de criação como de alteração serão a mesma, que vai ser basicamente a data atual da criação, tá? A data atual, o horário atual. Agora, a partir do momento que nós formos criando alterações dentro do nosso funcionário, essa data de alteração vai sendo atualizada de acordo com quando essas alterações foram feitas, tá bom? Então, beleza. Vamos salvar aqui a nossa module. Ok? A única coisa que nós precisamos conferir nela é o departamento e o turno, que serão enumerables. Então, vamos criar aqui mais uma pastinha no nosso projeto. A new folder. E o nome dela vai ser enums. Enumeradores. Vamos criar o primeiro. Vamos dar um add class, daí a gente muda. Tá? Vamos criar primeiro o departamento. Então, o nome que nós vamos colocar aqui é basicamente departamento enum. Criando, a gente só muda essa classe aqui para enum. Lembre de mudar essa classe para enum, senão vai dar possíveis problemas na continuidade. E aqui a gente coloca os setores que nós vamos ter aqui no nosso projeto. Então, a gente tem o RH, tem o financeiro, o compras, atendimento e zeladoria. Então, o enum nada mais é do que uma lista de opções. Então, a gente tem uma lista de opções. Se você passa o mouse aqui em cima, você percebe que ele já enumera automaticamente. Então, o departamento enum.rh é como se fosse o index 0, o financeiro o index 1, o 2, o compras, atendimento 3 e zeladoria 4. Tá? Lá no nosso front, a gente pode estar utilizando isso daqui para estar criando opções, tá? É um box de opções ali, basicamente, onde a pessoa escolhe especificamente um setor, um departamento específico. Isso para a gente não ter nem chance de ter informação errada dentro do banco, de escrever financeiro errado, ou compras errado, ou criar um outro departamento totalmente fora do contexto da empresa. Então, aqui a gente fixa que são esses os dados que podem entrar, tá bom? Então, vamos dar um salvar aqui. E daí aqui, em vez de string, a gente já sabe que o tipo vai ser um departamento enum. Temos que fazer o using aqui em cima. Perfeito, departamento enum criado perfeitamente. Agora, vamos fazer exatamente o mesmo processo. Dentro de enums, criar uma nova classe, só que dessa vez, em vez de departamento, será turno enum. Dentro do turno enum, nós vamos ter, basicamente, amanhã, tarde
e noite, tá? Então, vão ser esses aqui que nós vamos ter. Percebam aqui, o erro já aconteceu. Então, se esse erro aqui aconteceu com vocês, já sabe o que é. Você basicamente esqueceu de colocar enum aqui em cima. Colocando enum, o erro já desaparece e o código já entende. Manhã 0, tarde 1, noite 2. Perfeito. Deixa eu só passar de novo, não sei se deu para ver aqui. O 0 e daí por diante aqui vai aparecendo cada um dos índices, né? 1. Você pode tratar tanto pelo nome como pelo index, perfeito? Vamos salvar aqui nosso turno enum, funcionário models, e daí aqui, turno enum. Perfeito. Então, nosso funcionário model está criado perfeitamente, é basicamente isso que nós temos aqui no funcionário model, e vamos criar o nosso service response. Então, a classe em si já está criada, service response. Lembrando que aqui no Service Response, além de colocar o Public Class Service Response, a gente vai colocar aqui também esse Tzinho, falando que vai receber dados genéricos. Ou seja, como assim dados genéricos? Nesse projeto que a gente está fazendo aqui agora, a gente tem apenas o tipo funcionário model. A gente só tem funcionários. Mas se nós formos estendermos esse projeto, aumentarmos e, enfim, criarmos novas funções, funcionalidades, e, por exemplo, tivermos o tipo produto model ou algo do gênero, produto model, setores model e assim por diante, com dados diferentes, a gente pode estar utilizando o mesmo service response. Porque também não teria muita lógica a gente criar um service response para o funcionário, um service response para o produto, para o serviço, enfim, o que mais a gente fosse criar. Se basicamente o service response é a mesma coisa sempre. Vai ser sempre os dados, sejam eles quais forem, uma mensagem de sucesso ou não, e um sucesso falando que se teve sucesso ou não, tá? Então, colocando dado genérico, eu basicamente estou falando que nessa classe ela pode receber qualquer tipo de objeto. Qualquer tipo de objeto ela pode estar recebendo. Então, ela pode receber um funcionário model da mesma forma que ela pode receber um futuro produtos model se a gente vier a criar, tá bom? Então, é basicamente isso, esse dado genérico aqui. Vamos criar aqui então a nossa prop, um public do tipo T, ou seja, um dado genérico que pode ser nulo, porque a gente já viu que teve situações em que foi nulo. Quando a gente buscou aqui um funcionário aleatório que não tinha no nosso banco, os dados veio nulo. Então a gente tem que informar para o service response que isso daqui pode ser nulo. Também qualquer dado, pode ser funcionário modo, produtos modos e afins, como também ele pode ser nulo. Então a gente vai basicamente dar o nome de dados para esse cara aqui. Embaixo, vamos criar uma prop string, que vai ser a mensagem. Essa mensagem nós vamos instanciar, ela já começa com string empty, então ela já começa sendo uma string vazia, tá? Sem problema nenhum. E nós temos um prop de bool, que seria o nosso sucesso, que ele já começa sendo verdadeiro. Então, ele já começa como uma requisição, ok, deu tudo certo. A gente espera já desde o início do Service Response que o funcionamento dê tudo ok, dê tudo certo, dê sucesso. E daí a gente vai criar todas as nossas regras dentro do código para que caso dê algum erro, ele se transforme em falso, tá bom? Então, é basicamente isso. Nossas models criadas, models e enumeradores criados. Ok, agora a gente vai criar tudo isso daqui dentro do banco de dados. Ou seja, o que a gente vai criar dentro do banco de dados? Simplesmente o nosso funcionário model. Porque dentro do banco a gente não precisa ter o nosso service response e o departamento enum e turno enum já estão dentro do funcionário model. Então a gente basicamente precisa de uma tabela dentro do nosso banco que tenha todos esses dados aqui. O ID, o nome, sobrenome, departamento e afins. Perfeito? Vamos colocar aqui em cima do nosso ID apenas a palavra key. Por quê? Porque a gente vai dizer que o nosso ID é a nossa primary key, tá? Só reforçar isso daqui para o código para a gente saber que não, a coluna que vai identificar unicamente um usuário será o nosso ID. Percebam que dá um erro, só você passar o mouse por cima e vir aqui em Show Potential Fixes, ou dar um Alt Enter ou um Ctrl ponto. Eu vou dar aqui um Alt Enter, ele já mostra aqui as possíveis soluções. A solução que nós queremos no momento é eu fazer esse using desse Data Annotations, para a gente conseguir colocar essa aqui, tá bom? Perfeito, vamos salvar. Agora, como a gente vai estar utilizando o Entity Framework para estar realizando a criação do nosso banco através de migrações e assim por diante, para fazer todo o processo do Code First, nós precisamos instalar alguns NuGet packages, alguns packages aqui. Então, você pode vir em Tools, NuGet, Manage NuGet Packages for Solution. Vamos clicar aqui. A gente vem em Browse e já pesquisa aqui Entity Frame. Aqui a gente vai aparecer muitas partes, né, do Entity Framework. A gente vai precisar desse primeiro aqui, Entity Framework Core. Então, a gente instala aqui no nosso projeto, sem problemas nenhum. Vamos dar um install.
Ok. Accept. Perfeito, está instalado. Nós vamos instalar também o SQL Server, que é o que a gente vai estar utilizando para estar realizando a conexão do banco, porque o nosso banco é o SQL Server. Accept. O Tools vai estar nos auxiliando para estar criando todas as migrations e assim por diante. E vamos colocar o design também. Então, vamos esperar aqui instalar o Tools e daí os design. Vamos dar um install. Perfeito, creio que demais sejam esses os pacotes que nós venhamos a precisar. Caso mais para frente a gente precise de algum outro, o nosso código vai nos informar e a gente instala no decorrer do projeto, tá? Sem problemas nenhum. Então, instalado esses NuGets, a gente vai começar agora com a conexão com o banco. Exatamente. Então, para se conectar com o banco, provavelmente vocês já viram isso e assistiram outros projetos que foram realizados aqui no canal. Caso contrário, vamos realizar do zero aqui para que vocês entendam como que esse projeto funciona, como que esse processo funciona. Dentro da Web API, vamos criar uma nova pasta. Espera que eu fui em Manage, cliquei errado ali, beleza? Dentro do nosso projeto, a gente vai clicar em Add, um New Folder. Esse folder vai chamar Data Context. E dentro do Data Context, nós vamos criar uma nova classe e essa classe vai se chamar Application DBContext. Perfeito. Então, basicamente, aqui que nós vamos criar um construtor para instanciar esse Application DBContext, né? Colocar todas as opções nele, para a gente conseguir instanciar ele, na realidade, lá dentro do nosso programa CS. Como também aqui que a gente vai colocar, por exemplo, a gente criou duas modules. Foi o funcionário module e o Service Response. Só que eu não quero criar no banco o Service Response. Então, vai ser aqui na Application DBContext que eu vou falar, não, eu quero criar no meu banco de dados uma tabela que se referencie a tais modules. Então, eu especifico quais modules que eu quero criar, para não criar todas, que muitas das vezes vão ser desnecessárias, vão ser só para a aplicação em si. Tá? Então, é basicamente isso. Vamos iniciar aqui. Primeira coisa que a gente precisa é fazer uma herança, né, desse Application DBContext com o DBContext. Esse DBContext, ele vem de um dos nuggets que a gente baixou, tá? Então, é só dar um Alt Enter aqui em cima, que a gente já usa o nosso Int Framework Core. Utilizando ele, já está tudo certinho. Aqui, a gente só cria o nosso construtor, colocando setor e dando da tab, você já cria o construtor automaticamente. O corpo desse construtor, ele vai ser vazio. Aqui dentro do corpo a gente não vai utilizar nada, mas aqui, no que esse construtor recebe, a gente precisa colocar algumas informações. Primeira coisa que a gente precisa colocar é o DBContext Options. Dentro desse espaço aqui, a gente vai colocar o nome do nosso DBContext, que é o Application DBContext. Ele vai se chamar Options. E do lado de fora, aqui do parênteses, a gente coloca 2 pontos, Base Options. Esse processo aqui você vai decorar, basicamente, porque você usa sempre quando você vai fazer uma conexão com o banco. Se você está fazendo Code First, você vai utilizar essa configuração aqui. Tá? Então, vai ser algo que você vai decorar, é algo que necessita do Entity Framework, tá? Para passar as informações aqui do nosso Application DBContext e assim por diante, tá bom? Então, isso daqui você vai acabar decorando. E logo aqui embaixo, a gente cria um Public DB set. Dentro desse DB7, a gente vai colocar qual é a model que nós queremos transformar em uma tabela. No nosso caso, é a funcionário model. Alt Enter em cima do erro, a gente já vê aqui o using que a gente precisa. Funcionário model. Vamos colocar aqui o nome de funcionários, sem problema nenhum. E um get set. Perfeito, criamos aqui. Então, basicamente, quando a gente rodar esse DBContext, ele vai entender, ok, tenho que criar uma tabela lá dentro do banco com o nome de funcionários e ela vai ter a estrutura de um funcionário model. Ok, o que seria a estrutura de um funcionário model? Vai ter uma coluna de ID, nome, sobrenome, departamento e assim por diante, sendo que a coluna de ID vai ser a minha primary key. Basicamente isso que o código vai entender e vai fazer. Mas isso daqui não é o suficiente, porque o nosso sistema ainda não sabe que tem que chamar esse application DBContext. Como também ele não sabe como se conectar no nosso banco. Não sabe qual que é o nosso banco, quais são as credenciais dele e assim por diante. Então é isso que a gente vai adicionar agora. Vamos colocar as nossas credenciais do banco que vão ser acessadas. A gente vem aqui em App Settings. Basicamente aqui onde a gente deixa bastante dos nossos códigos, sejam chaves às vezes, algumas questões desse sentido. Quando a gente vai fazer conexão para envio de e-mail, aqui a gente coloca as credenciais, como também as connections strings para o nosso banco. Tá? A gente deixa geralmente aqui no App Settings. E o nosso código daí
dentro do nosso código, a gente vai acessando o que tem na App Settings através das chaves, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Vamos criar aqui no meio. Percebam que eu criei mais uma vírgula aqui para criar um meio aqui. Você pode colocar em cima, pode colocar embaixo. Hoje eu geralmente coloco aqui entre o login e o allow hosts. Então, beleza. Vamos colocar aqui o nosso connection strings. Então, entre duas aspas, connection strings, abre um novo objeto. Dentro desse novo objeto, a gente vai criar um default connection. Vamos chamar de default connection, você pode chamar do que você quiser, tá? Mas tem que lembrar esse nome aqui, porque a gente vai utilizar mais pra frente. Default connection. E daqui a gente vai abrir a nossa conexão, tá? Então, a gente basicamente vai colocar o data source, que a gente vai usar. Data source nada mais é do que o banco. Então, você vai abrir aqui o seu SQL. Não sabe que banco é? Vem aqui em Connect. Ele vai aparecer o server name. Esse daqui é o nosso data source. Copia tudo isso daqui. Coloca dentro aqui do nosso connection string. Então, data source igual. E daí o valor. Sem aspas nem nada, tá? Então, daí só coloca um ponto e vírgula e vamos pro restante. Colocamos database, que é basicamente o nome do database que a gente vai estar criando lá dentro do banco. Então, eu vou colocar o nome de funcionários Web API. Então, esse é o nome do nosso banco lá dentro, que vai ser criado. Colocamos um ponto e vírgula. Vamos colocar um Trusted Connection. Isso vai fazer com que a gente não precise colocar login e senha, porque percebam que eu entro no meu banco com Windows Authentication. Eu não coloco uma senha e um usuário, tá? Se você não for utilizar o Windows Authentication, daí você precisa colocar um login e senha para acessar essa conexão aqui, esse data source, tá? No nosso caso, Trust Connection True já vai resolver. Vamos colocar um encrypt igual false, 2 pontos e um Trust Server Certificate igual a true. Deixa eu mudar ali que eu escrevi errado. Trust Server Certificate igual a true. Por que eu coloquei esses dois? Porque pode ser que vocês estejam com algum problema de certificado aqui na aplicação de vocês. Então, se vocês não colocarem, vai dar um erro. Então, para evitar que esse erro dê, a gente já coloca aqui desde o início. Então, se você tem ou não algum problema de certificado, quando você baixou ali o Visual Studio, o problema não vai acontecer com vocês, tá bom? Então, é mais fácil para a gente estar prevenindo. Então, coloca encrypt false e Trust Server Certificate true. Se certifica de que está tudo escrito corretamente, porque se não estiver, vai dar problema também na conexão, tá bom? Então, vamos salvar. E perfeito, nossa conexão está aqui. Outra coisa, se você tem dificuldade em criar conexões com o banco, essa connection string aqui, se você vir em View, SQL Server Object Explorer, ele vai abrir aqui do lado, no meu já estava até aberto aqui, mas ok, deixa eu carregar, beleza? Aqui, Server Object Explorer, e você conectar o seu banco aqui, você vai abrir o SQL Server e o seu banco já vai estar aqui. Com o seu banco já aqui, você só precisa clicar o botão direito e Properties, e daí aqui do lado já tem a connection string. Se você copiar essa connection string, você vai ver que aqui tem várias coisas além do que a gente criou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Além do que a gente criou, percebam, tem muitas coisas aqui, mas grande parte é o que a gente colocou ali. Então, o nosso data source, integrate security a gente não colocou, daria para tirar. O connect timeout é o tempo que vai tentar realizar a conexão. Aqui o encrypt false já está aqui. Trust Server Certificate, nesse caso aqui, já está false. Pode manter ou não, se der o erro para vocês colocam o true. Application contact e assim por diante. Então, já tem bastante coisa aqui já para vocês. A única coisa que você tem que adicionar seriam coisas relacionadas ao que você precisa dizer mesmo. Qual é o database que precisa ser criado, ou seja, qual que vai ser o nome. E o Trust Connection True, se vai ser uma conexão direta ali utilizando o Windows Authentication ou o login e senha, tá? Mas é uma forma de facilitar aí para vocês a criação da connection string. Mas, sem mais enrolação, connection string criada corretamente. Agora, a gente pode vir direto aqui no Program CS e fazer a instanciação ali do nosso Application DB Context. Basicamente, falar para o nosso Application DB Context o que a gente está... Falar para o nosso Application DB Context, basicamente, qual é a nossa connection string e mandar ele já criar o nosso banco a partir das migrações. Tá? Então, vamos aqui no Program CS. Aqui, em cima de variapp, pode ser embaixo desse último builder service, a gente coloca builder.services.add DB Context. Perfeito, dessa forma. Add DB Context.
Aqui dentro, a gente coloca o nome do nosso dbContext, que basicamente é application dbContext. Basicamente isso daqui, application dbContext, foi o nome que a gente criou. Perfeito, program. Um alt enter em cima do errinho para a gente fazer o nosso using. Aqui a gente coloca, abre e fecha parênteses, e aqui dentro um options. A setinha e abre o objeto. Por exemplo, a gente colocou options aqui, perceba que está tudo se referenciando ao options que tem aqui, tá bom? Então, está tudo se referenciando, então utilizem os mesmos nomes para não dar erro ali para vocês. Daí, dentro desse options, a gente coloca um use SQL Server. SQL Server porque a nossa conexão é com o banco de SQL Server. Alt Enter, a gente já dá um use no nosso Ent Framework Core. Perfeito. Um builder.services.configuration. Não precisa nem o service, vai ser builder.configuration. Perfeito. É .getConnectionString. GetConnectionString. E aqui dentro a gente coloca o nome da connection string, que é default connection. A gente coloca aqui dentro. Certifica que o nome está escrito correto para que não dê nenhum erro depois. Fecha aqui os parênteses que estavam faltando e ponto e vírgula. Vamos ver aqui o que pode estar acontecendo. Builder configuration, get connection string, o GSQL server, vamos ver aqui. Aí, era só tempo de carregar. Perfeito. Deu tudo certo. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está basicamente falando para o nosso options que a gente vai usar o use SQL Server. Então, a gente basicamente está falando para o nosso application dbContext. A gente falou quem que é o nosso application dbContext, que é esse daqui, quem que é o nosso dbContext, né, que é o application dbContext. Falou que as opções, que é basicamente o que está lá dentro do nosso application, essas opções aqui, elas vão estar utilizando o SQL Server e qual é o SQL Server? Como que a gente conecta esses dados? A gente tem que pegar no nosso appsettings.json. Para isso, a gente vem no Builder, que é Builder, ele faz esse Web Application Create Builder. Então, aqui ele já vai ter essa opção de Configuration. Essa opção de Configuration nada mais é do que o nosso App Settings. Então, utilizando esse Configuration, a gente consegue acessar tudo que tem dentro do nosso App Settings. No nosso caso, a gente quer pegar a Connection String, que já é padrão ser Connection Strings, essa parte aqui. Então, colocando Connection String, a gente só precisa falar qual que é o elemento que está dentro. Se, por exemplo, aqui tivesse Connection String e aqui tivesse ASD, eu basicamente falaria: abre o arquivo de conexão, que é o App Settings. Dentro do arquivo de conexão, eu quero pegar o Connection Strings. E dentro do Connection String, eu quero o ASD. Eu colocaria ASD aqui. É basicamente esse processo que está fazendo, tá bom? Mas é óbvio, sempre bom deixar nomes intuitivos. Perfeito. Então, a nossa conexão com o banco já está pronta no sentido de código. A gente só tem que fazer ela rodar. A gente vem aqui nesse Package Manager Console. Se não estiver aparecendo aqui para vocês esse Package Manager Console, não tem problema. É só vir aqui em Tools, New Get Package e Package Manager Console. Basicamente isso. Vai abrir essa parte aqui, que é onde a gente vai colocar as nossas migrations e tudo relacionado aqui ao banco nessa questão agora, né, nesse momento. Então, a gente vai colocar basicamente um add migration. Do lado, a gente coloca o nome da migração. Vamos colocar um first migration. Dá um enter, o build vai começar, vai startar. Você aguarda, é nesse momento aqui que ele vai basicamente estar transformando o nosso funcionário model em uma tabela e vai abrir essa imagem aqui para nós. E aqui você vai conferir se está tudo certo. Então, basicamente o que a gente está fazendo? Está criando uma tabela com o nome de funcionários. Esse nome ele pegou daqui, perfeito. E as colunas são essas. Então, o ID, que ele vai servir como nosso identity, ou seja, ali nossa primary key, é ele que vai identificar um usuário único. O nome, que é NVARCHAR, o sobrenome NVARCHAR. Ele colocou o departamento como int e o turno como int, porque percebam que quando a gente abre tanto o nosso turno enum, departamento enum, cada um pode ser ou representado por um número, por uma letra, por uma palavra, né, por uma escrita, por uma string, que seria o RH nesse caso, ou por um index, que é um número. E é isso que o nosso migration está entendendo, tá? O ativo, que é um bit, ou seja, 1 ou 0, é nullable, né? Nullable não, é um bit, 1 ou 0, que é um bool, no caso, né? Pode ser verdadeiro ou falso, que é se a pessoa está ativa ou não. Um date time, basicamente aqui. Perfeito, é isso que a gente queria. E daí, basicamente, criou uma PK aqui, que basicamente vai ser o nosso ID,
tá? Então, basicamente isso. E se a gente voltar a migration, a única coisa que ela vai fazer é basicamente dropar essa table, como se nada tivesse acontecido. Ok, o add migration tá ok, você sempre faz essa verificaçãozinha para ver se não tem nada errado. Verificou que tá certo, só dá um update no database. É agora que vai dizer se a nossa connection string tá certa ou não, porque agora que ele vai lá no banco e vai tentar criar isso daí. Então é agora que ele vai criar vai utilizar efetivamente a nossa connection string. Build succeed. Vamos esperar dar um done. Se der um done, deu tudo certo. Done. Perfeito. Finalizou. Já é para a gente vir aqui no banco. Vamos conectar aqui nele certinho. Vamos dar um refresh. Um databases. Para ver se criou tudo certinho nossa database. Lembrando que a database que tem que ter sido criada aqui, que a gente colocou no App Settings, é o funcionário Web API. Funcionário Web API criada com sucesso e é para ter uma tabela aqui dentro chamada funcionários. Vamos dar uma visualizada para ver se a gente localiza. É para ser a única tabela aqui dentro, na realidade. Esse daqui é de outra tabela, tá? Deixa eu fechar para não confundir. Essa tables, vamos esperar carregar aqui. E aqui funcionários. Se a gente clica com o botão direito aqui e dá um... Vou clicar aqui, tá bem devagar aqui o nosso SQL Server. Aqui, beleza. Só dá um botão direito e edite 200 linhas, edit tops 200 linhas, vai aparecer todos que tem aqui. No caso, a gente não tem nenhum, mas já percebe que a tabela está criada perfeitamente. ID, nome, sobrenome, departamento e assim por diante. Tudo que a gente criou na nossa model. Perfeito, conexão do banco está feita tranquilamente. Ok. Agora que a conexão do banco está feita, a gente vai começar a trabalhar efetivamente com as nossas controllers, as nossas interfaces e as nossas services. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Para ficar mais fácil a explicação, a gente já vai criar todas as pastas que a gente precisa para criar essa parte. Então, eu já minimizei todo o restante que a gente não vai usar agora, tá? Percebam que criou aqui uma pasta de migrações, que é basicamente para você ter os dados que foram migrados, tá bom? É basicamente isso, para você conseguir ver e analisar depois, se você quiser. Migrations ali, todas as pastas criadas. Agora, a gente vai criar as pastas do nosso service, a pasta controllers também, que a gente acabou excluindo porque já tinha lá um weather forecast, né? Então a gente cria a pasta do nosso controllers e a pasta do nosso service. Então beleza, vamos iniciar já criando a nossa pasta de controllers aqui, vamos dar um add new folder, controllers, escrevam controllers assim, no plural, bem certinho, controllers, perfeito, e uma nova pasta também, só que dessa vez chamada Service. Perfeito. Então, esse daqui vai ser o nosso serviço e esse daqui vai ser o nosso controller, tá bom? Então, beleza. Dentro da pasta controllers, vamos criar efetivamente o nosso controller, né? Que é basicamente a classe que nós vamos estar utilizando como controlador. Vamos criar aqui um controller. Dá para você usar aqui essa facilidade aqui de cima, né? Em vez de criar um novo item, escolher um controller, coloca aqui controller. Não esquece de mudar. Aqui está em MVC Controller. Provavelmente onde vocês já abram automaticamente nesse MVC Controller. O que a gente quer é uma API Controller. Então, a gente clica aqui em API e API Controller Empty, porque a gente vai fazer do zero aqui essa aplicação. Tá? A gente coloca aqui o nome. Tem que ter o controller no nome, tá? Então, no velhos, onde aparece aqui automaticamente, é onde você vai colocar o nome da controller e logo depois ela tem que ser seguida de controller. Tá? Então, no nosso caso, vai ser funcionário controller. Beleza, funcionário controller criado. Tá? Então, basicamente aqui que a gente vai criar as nossas requisições. Então, por exemplo, se a gente cria aqui um HTTP GET e aqui embaixo um public action result get, vamos usar aqui o nome de get, return oi. Então, uma coisa bem simples aqui. Tem que ser um action result no return, então coloca um ok, oi, vou colocar entre aspas duplas, oi, perfeito, e dá um salvar aqui, a gente consegue estar rodando nosso projeto, e nós vamos ver que agora a gente tem um endpoint get, que basicamente nos retorna oi. Vamos dar uma observada para ver se funcionou. Aqui, ó, um API funcionário get, um try out, dá um execute, retorna o nosso oi. Então, é basicamente o controller que vai criar os nossos endpoints, tá bom? Então, aqui ele cria os nossos endpoints, só que a lógica, habitualmente, o mais correto é não deixar aqui,
Tá? A lógica de conectar-se no banco, pegar dentro do banco os dados, trazer para cá e mostrar ali no nosso endpoint, essa lógica tem que ser feita dentro do nosso service. Então, por isso que a gente criou um service para isso, tá? Então, já vamos deixar aqui, vou fechar esse daqui, já vamos deixar o nosso funcionário model aberto e pinado aqui como primeiro, para ele não sair daqui de cima, e vamos criar os nossos services. Dentro do service, como a gente pode ter vários, a gente vai criar uma nova pasta, que nós vamos chamar de funcionário service. E dentro desse funcionário service, a gente vai ter uma classe chamada funcionário service, como também dentro dela mesma, nós vamos ter uma nova classe chamada iFuncionário Interface. E daí só muda aqui. Lembrem de mudar. Nesse iFuncionário Interface, na verdade, ela não é uma classe, ela vai ser uma interface. Então, a gente só muda aqui na classe como Interface. E perfeito. Essa daqui é basicamente uma interface. Deixa eu fechar o projeto, porque senão ele vai ficar dando esse errinho. Porque a gente modificou as coisas. Perfeito? Projeto fechado. Então, a gente tem essa interface e a gente tem o funcionário service. Perfeito? Que vai... Os dois vão deixar pinados aqui. Então, a gente vai trabalhar muito agora entre um e outro. Então, a gente vai para o funcionário controller, para o funcionário service e para a interface. No momento que a gente está criando uma nova endpoint, a gente basicamente primeiro coloca no funcionário interface, depois do funcionário service e depois do funcionário controller. Esse é basicamente o fluxo que nós vamos estar respeitando durante esse processo. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa, o funcionário service, ele respeita o que está no nosso iFuncionário Interface. Então, basicamente, uma interface nada mais é do que um contrato. Dentro desse contrato, a gente vai ter todos os métodos que precisam ser implementados. Então, toda classe que implementar essa interface vai ter que ter desenvolvido e implementado todos aqueles métodos. Então, é basicamente isso. Vamos, então, começar aqui com a nossa interface para vocês entenderem um pouco mais como que isso funciona, tá? Então, aqui na nossa interface, primeiro método, olhando o projeto final, a gente tem um get. Um get, que esse get ele pega todos os funcionários que tem no banco. Então, vamos dar um execute, ele pega todos os dados dos funcionários do banco. Perfeito. Então, a gente vai falar aqui que ele é uma task. A gente vai colocar task porque a gente vai estar usando métodos assíncronos, que seria uma boa prática também, tá? Para que ele espere realizar uma requisição do banco antes de prosseguir com o restante do código para não dar possíveis erros, caso o banco demore a responder e assim por diante. Essa task, então é basicamente isso. Essa task, dentro dela, o que ela vai retornar? Tá? Ela vai retornar um service response. Service response, já vamos colocar aqui no nosso código. Service response, o que é? Lembrando, nós já criamos, é uma model, onde vai basicamente mostrar os dados da requisição. Então, ela mostra aqui que a gente recebeu uns dados, seja ele qual for, vai mandar ali uma mensagem, se foi sucesso ou não, e vai mostrar se for sucesso ou não, tá? E esses dados, no nosso caso, atualmente vão ser apenas de funcionário model. Ok? Então, é basicamente isso. A gente está falando que o retorno desse método vai ser uma task, então a gente vai poder usar método assíncronos, né? A nossa função vai ser assíncrona. Ele vai retornar um service response, e dentro desse service response, percebam que ele tem um dado genérico. O que vai ser esse dado genérico? O que nós temos aqui? Ele está retornando basicamente o quê? Um service response, ok? E dentro dele, a gente está retornando uma lista, basicamente uma lista, de funcionários model. Então, o service response ele vai retornar uma lista do quê? De funcionários model. Perfeito, é basicamente o retorno. Então, a primeira coisa é que você coloca o retorno daquela propriedade que você está criando, daquele método. Depois, a gente coloca o nome do método, que vai ser get funcionários, abre e fecha as parênteses e ponto e vírgula. Prontinho, criamos o primeiro método da nossa interface. Então, a gente já sabe que ela vai retornar isso daqui, e esse vai ser o nome dela. Agora, se você for no nosso funcionário service, perceba que tem um erro. Por quê? Porque no nosso contrato está falando que a gente tem um método para ser implementado, mas a nossa funcionário service que assinou o contrato não está implementando. Está quebrando as regras. Então, beleza. Dando um Alt Enter aqui no interface, a gente consegue implementar a interface e daí que basicamente aparece os métodos que a gente precisa. Os métodos que a gente precisa estar desenvolvendo, que são os que nós temos no nosso contrato, que seria a nossa interface. Perfeito? Então,
Para ficar uma forma mais fácil de nós trabalharmos e não precisarmos ficar vindo toda hora aqui na interface, já vamos criar todos os métodos que a gente vai utilizar. Então, o primeiro deles é o getFuncionários, que a gente percebe aqui no nosso projeto base, que a gente tem o getFuncionários total. A gente tem um post também, que é o de create um novo funcionário, que basicamente ele vai retornar, percebam aqui, quando a gente faz um post, a gente tenta fazer um post, dá um execute, ele retorna exatamente a mesma coisa. Uma lista de response service com uma lista de funcionários models dentro. Um service response com uma lista de funcionário model dentro. Então, vai ser basicamente a mesma coisa aqui, tá? Porém, o nome dele vai ser create funcionário. E diferente do método de cima, ele recebe um parâmetro. Ele vai receber nada mais nada menos do que um funcionário model. Um funcionário model que a gente vai chamar daqui de new funcionário. Vamos colocar novo funcionário. Novo funcionário, tá? Perfeito. Então, percebam, por que ele recebe um parâmetro? Veja aqui em cima, quando a gente dá um try out, a gente precisa preencher os dados de um funcionário model antes de dar um execute e mandar para o servidor criar. Então, é isso que a gente está recebendo, um funcionário model e está mandando daí para ser criado no banco. Outro método que nós temos é o getPorID, que é basicamente esse daqui. Esse daqui, quando a gente tenta pegar a gente coloca o ID, dá um execute, ele retorna apenas um usuário model, um funcionário model. Ele não retorna uma lista. Então, diferentemente desses aqui de cima que retornam uma lista, a gente vai colocar um task para ser um método assíncrono. Ainda assim, ele vai retornar dentro de um service response. Só que, em vez de ser uma lista, ele vai retornar apenas um funcionário model. E aqui, a gente vai chamar de getFuncionário by ID. Então, vamos retornar um usuário através de um ID. E o único parâmetro que a gente precisa passar é o ID. Perfeito. Agora, a gente tem um update funcionário. Nós temos, então, o editar um update funcionário model. Aqui, a gente coloca um ID que a gente quer editar, o teste, então a gente tem que preencher aqui o funcionário model inteiro, certo? E daí, dá um execute. Ao executar, ele vai retornar da mesma forma uma lista com todos os funcionários models, incluindo o que foi editado. Então, vai ser igual aqui de cima, uma lista de funcionário model. Então, a gente coloca aqui, update funcionário. E aqui, da mesma forma, a gente recebe um funcionário model. Editado funcionário, vamos dar aqui o nome. Perfeito. Então, basicamente isso. Nós temos também o método de delete. O deletar, ele basicamente vai retornar. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, 18. Vamos deletar o 18. Ele vai retornar também uma lista de todos os funcionários models sem o usuário que foi deletado. E ele recebe como parâmetro apenas um inteiro, que é o ID do usuário. Então, ele vai retornar uma lista de usuários, conforme aqui em cima. Delete funcionário. E ele recebe apenas o ID daquele que precisa ser deletado. E por último, nós temos o inativa funcionário. O inativa funcionário, ele vai retornar, deixa eu colocar aqui, o 2, acho que tem o elemento 2, vamos ver. Aí, tem sim, tem o 2. Ele vai basicamente retornar uma lista de todos os funcionários models e vai inativar o funcionário que foi repassado aqui no parâmetro do ID. Então, como ele retorna uma lista, vai retornar igual a todos os outros, a gente coloca aqui inativa funcionário. Int ID. Perfeito. Usuário inativado, criado com sucesso. Então, esses vão ser todos os métodos que a gente vai ter no nosso controller. Então, a gente já colocou no nosso contrato. Dentro do iFuncionário Interface já deu erro aqui. Então, já vamos criar aqui a implementação da interface. Então, percebam que agora todos os métodos estão criados aqui, mas sem nenhuma lógica. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem melhor. Todos os métodos estão criados aqui, mas nenhuma lógica. Tá basicamente jogando, né? Enviando uma exceção falando que não está implementado. Então, perfeito, a gente vai implementar daqui a pouco. Porém, aqui no service, como eu falei para vocês, fica toda a lógica. Então, é o service que vai se comunicar com o banco de dados, por exemplo. Mas, para que nós consigamos nos comunicar com o banco de dados, é necessário que a gente coloque o nosso Application DB Context, que é ele que tem o contato com o banco de dados, aqui dentro dessa classe, perfeito? Então, aqui em cima, a gente cria um construtor,
Perfeito, a gente vai fazer uma injeção de dependência, que nada mais é do que a gente receber dentro do construtor o que a gente quer utilizar, ou seja, qual outra classe a gente está querendo utilizar, que tem outros métodos. No nosso caso, é o context, application.dbContext. Demos o nosso using, está basicamente pegando aqui do data context, perfeito? A gente vai chamar ele de context mesmo. Perfeito? E daí aqui em cima a gente cria um novo elemento privado apenas para leitura que é do tipo application.dbContext. Só que esse daqui a gente vai chamar de underline context. Então basicamente quando a gente pega no nosso construtor o nosso context, a gente transforma esse elemento que a gente criou dentro da classe, a gente fala que ele recebe o que vem desse context. Basicamente isso. Então, quando a gente for usar dentro do nosso código esse underline context, a gente vai estar usando nada mais nada menos do que o nosso application.dbContext. Então, a gente vai ter acesso a todos os bancos que nós temos criados. No nosso caso, apenas esse daqui, o funcionários. Perfeito? E como a gente já fez toda a migração, ele já está basicamente conversando com o nosso real database, com o nosso SQL Server. Perfeito? Então, vamos fazer aqui o processo. Aí, beleza. Voltamos aqui. Ok, então o nosso context está aqui. Vamos criar primeiro, vamos deixar diminuído isso daqui, vamos minimizar, só para ficar um pouco melhor para o nosso entendimento, nossa leitura. Calma que está travando aqui, beleza. Aqui, vamos minimizar todos, menos o get funcionários, que é ele que a gente vai fazer primeiro, que é o que retorna a lista de todos os funcionários que nós temos, tá? Então, beleza, vamos no get funcionários. O get funcionários... Vamos tirar esse throw. Perfeito. Lembrando, como a gente colocou task aqui, a gente precisa que o método seja async, senão ele vai dar um erro no decorrer do desenvolvimento. Então, a gente coloca o async aqui, perfeito. E daí, aqui embaixo, a gente começa o desenvolvimento. Percebam que a gente tem que retornar desse método um service response, uma lista de funcionários model dentro de um service response. Perfeito? Então, a gente precisa criar um elemento desse tipo aqui dentro do nosso método. Então, vamos criar um elemento desse tipo. Vamos copiar aqui. Colar. Service response, um funcionário model, uma lista de funcionário model dentro de um service response. Isso que a gente vai retornar. Então, vamos dar um nome de service response, e esse elemento nada mais é do que um service response, uma lista de funcionários model dentro de um service response. Então, a gente já criou. É esse elemento que a gente vai retornar, porém ele por enquanto está vazio, então a gente tem que colocar os dados dentro dele. Para isso, a gente vai criar um try-catch. Try-catch por quê? Porque caso tenha qualquer tipo de erro, seja na conexão ou qualquer tipo de erro que pode acontecer na usabilidade do nosso projeto, a gente consegue estar filtrando esse erro no decorrer que ele acontece. Em vez de ele já jogar uma exceção para o usuário, que muitas vezes pode acabar não entendendo o que aquela exceção quer dizer, ele basicamente vai cair nesse catch e aqui a gente consegue estar tratando para quando enviar para o usuário, enviar de uma forma um pouco mais serena, por assim dizer. Perfeito? Então, ok. Agora, a gente precisa colocar os dados dentro do nosso service response. Então, a gente fala de service response. Service response. Basicamente, eu tô chamando esse cara aqui. Como ele é um new service response, ele vai ter algumas propriedades. Ele vai ter o dados, vai ter a mensagem e vai ter o sucesso. No nosso caso, a gente quer os dados. O que a gente vai falar? Os dados dentro desse service response, a gente vai pegar de dentro do context, que é o nosso banco, que a gente colocou aqui dentro da nossa injeção de dependência. Ponto. A gente vai buscar o nosso banco de funcionários e lá dentro do funcionários, a gente vai dar um ponto toList. Perfeito. Então, basicamente, a gente está colocando dentro do nosso service dados a lista de todos os dados que tem dentro da tabela funcionários. Basicamente isso que a gente está falando. Então, se basicamente a gente der um return aqui embaixo de service response, a gente já vai estar enviando, caso ele caia no try, e aqui dentro do try dê tudo certo, ele vai enviar basicamente um service response, onde a mensagem vai ser um texto em branco, que a gente já deixou. Como vocês viram aqui, a string já começa com um texto em branco a mensagem. O sucesso ele já vai ser true, porque deu tudo certo, passou. E os dados vão ter todos os dados que tem no banco. Tá? Então, é basicamente isso, aqui na parte do get funcionários. E a gente pode daí colocar um
catch, caso dê algum tipo de erro. A gente coloca um service response, o mesmo service response que a gente está usando aqui em cima, por isso que a gente cria ele fora do try, para a gente poder reutilizar. A gente coloca um ponto mensagem, ele vai ser ex.message, que é basicamente a mensagem de exceção que veio, ou o erro que aconteceu. E também a gente já troca, calma aqui, service response, ponto sucesso, a gente já troca para false. Então, se cair no catch, a gente já manda a mensagem de erro dentro do response, como também uma mensagem, o sucesso como false. Perfeito. Então, o funcionário service já está implementando aqui um dos métodos completos do que está no nosso contrato, e agora o nosso controller precisa pegar ele. Então, beleza. Vamos dar o mesmo nome lá no controller. Ele vai ser um método get ainda, só que o nome dele vai ser esse cara aqui. Porém, percebam, da mesma forma que no funcionário service eu precisei fazer uma injeção de dependência para acessar o application DB context, dentro do funcionário controller eu preciso também de uma injeção de dependência para conseguir acessar o meu iFuncionário interface, para eu conseguir daí, então, pegar todos esses métodos e utilizar todos eles, perfeito? Então é isso que a gente vai fazer aqui no início. A gente cria da mesma forma um controller, que a gente recebe um iFuncionário interface, um alt enter aqui a gente coloca o nosso using, vamos chamar de funcionário interface mesmo, e aqui a gente cria a propriedade onde ele vai ficar dentro. Então vai ser aqui é melhor não utilizar prop, que é bem mais diferente, né? É um private read only, ó, já tá falando aqui para nós, funcionário service, underline funcionário service. Só que aqui ele tá buscando o nosso funcionário service classe. O que a gente quer é o iFuncionário interface. Beleza, buscou. Então, basicamente, esse elemento que a gente criou dentro da classe vai receber o que vem do construtor. Ok, já está utilizando aqui. Porém, outra questão, o nosso código, diferentemente do Application DB Context, que o nosso Program CS, ele já entende que o Application DB Context está pegando os dados lá da nossa connection string e assim por diante, então ele já sabe que quando eu faço uma injeção de dependência do Application DB Context, eu estou querendo os dados que estão dentro do meu banco que foi criado numa connection string específica, o iFuncionário não. Por quê? Porque não tem nada no nosso Program CS que fala que a interface iFuncionário interface se referencia à classe funcionário service. Não tem nada dizendo isso, então vai dar um erro, tá? Como que a gente faz para solucionar esse erro? A gente vem no Program CS e a gente vai basicamente falar para ele, ó, quando eu fizer uma injeção de dependência da interface iFuncionário service, iFuncionário interface, eu quero que seja utilizado os métodos que estão na funcionário service. Para isso, é só colocar um builder, pronto, service, add scoped, e daí dentro desse add scoped, a gente coloca que o iFuncionário interface se comunica com o service, com o funcionário service. A gente faz todas os nossos usings e perfeito. Então aqui ele está entendendo, ok, quando eu fizer uma injeção de dependência do iFuncionário interface, eu estou querendo utilizar os métodos que estão dentro do funcionário service. Fechou, é basicamente isso. E daí aqui dentro do controller, basicamente o que a gente precisa fazer é utilizar o método que está dentro do iFuncionário interface. Então a gente vai permanecer dando um return, um ok no return, só que aqui dentro a gente vai colocar, primeiramente, esse aqui vai ser um método assíncrono, tá? Pra gente ter poder ter o await, conforme eu falei, para estar esperando a requisição ser feita, tudo certinho, para depois mostrar para o usuário. Então, a gente dá um ok, await, underline, funcionário service, ou seja, estamos pegando esse cara aqui, ponto, deixa eu até mudar o nome, porque não é usuário service, né? É interface. Que aqui a gente está pegando a interface. Daí a interface vai usar os métodos da service. Perfeito. Funcionário interface, underline funcionário interface, perfeito. E ponto, você perceba que daí a gente tem acesso a todos os métodos. Só que o único método que a gente desenvolveu foi o getFuncionários. E daí dentro do getFuncionários a gente não
recebe nada, né? Como a gente vê, quando a gente criou aqui o método, a gente não recebe nada, então é um vazio. Mas perceba que o erro ainda continua aqui. Por quê? Porque aqui, até o momento, a gente está falando que vai retornar um action result. Só que a gente vai retornar um action result de ok, mas ele tem um tipo. O tipo dele é o quê? É uma lista de funcionários model dentro de um service response. E uma task, além de tudo, porque é um método assíncrono. Então, basicamente, a gente vai colocar que é uma task, é igual o que a gente fez lá antes. Só que a única diferença é que a gente tem aqui um action result. Por quê? O que seria esse action result? É basicamente o resultado da ação. Quando a gente dá ok, ele vai mandar um status code 200. Se a gente colocar, por exemplo, um bad request, ele vai aparecer lá no nosso endpoint, no nosso Swagger, um status code de 400 e assim por diante. É uma forma melhor de estar mostrando para o usuário qual foi o resultado da operação, se deu certo, se não deu e assim por diante. Então, a diferença de colocar um action result aqui é só ter que colocar basicamente qual foi o resultado da operação. Deu ok, deu bad request, deu not found, deu forbidden e assim por diante, tá bom? Então, dentro do action result, a gente coloca exatamente o que a gente colocou lá dentro do nosso funcionário service, que é basicamente isso daqui. Service response, lista, funcionário model, tá bom? Então é basicamente esse cara aqui que a gente vai colocar lá dentro. A gente coloca aqui. Faltou o S. Vamos fazer os nossos usings. Acredito que seja o que está faltando aqui. Talvez os nossos feche, abre aqui, esse chapéuzinho aqui também estejam um pouco mais, um pouco menos. Beleza? Então, usem as modules. Perfeito. Acredito que esteja certinho, tá? Abrindo e fechando todos eles. Então, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Beleza, tá tudo certinho. Então, a gente vai basicamente retornar todos os registros. E é isso que eu falo quando eu digo sobre boas práticas. Percebam que o nosso controle ele ficou extremamente enxuto. Ele só tá dando um return, nada mais que isso. Perfeito? Então, se a gente rodar o nosso projeto... Então, percebam que aqui já aparecem todos os nossos esquemas, os departamentos tenum, funcionário model list service, turno e assim por diante. E aqui em cima, temos o nosso método get. Agora, se a gente der um try out e um execute, então, basicamente, como não tem nenhum dado no nosso banco, ele retornou basicamente uma lista vazia. Só que ele não retornou nenhuma mensagem. Foi sucesso? Foi sucesso. Eu consegui ir até o banco. A única questão é que o banco está vazio, não tem nada lá dentro, que realmente é verdade. E não tem nenhuma mensagem. O que a gente pode fazer aqui nesse caso é basicamente aqui, dentro do nosso funcionário service, dentro da nosso endpoint get funcionários, a gente pode colocar um if. If, o nosso service response, .dados, .count for igual a 0, ou seja, não ter nada, né, 0 registros, a gente pode colocar no nosso service response, .mensagem, a mensagem de sem dados encontrados, não, nenhum dado encontrado. O sucesso permanece sucesso porque a operação foi feita corretamente. A única questão é que não trouxe nada. Colocando essa mensagem, a gente consegue já estar tratando dentro do nosso front. Nenhum dado encontrado. Perfeito. Sucesso, dados vazio. Ok. Então, esse método aqui já está criado. Fechou? Vamos criar agora o nosso de create, porque daí no create a gente consegue estar testando mais, né? Porque daí a gente consegue colocar dados dentro do banco e ver tudo acontecendo. Mas aqui a gente já consegue ver que está entrando dentro do banco de dados, porque ele realmente entrou lá e viu que não tem nada lá dentro, não deu nenhum tipo de erro. Simplesmente não achou nenhum registro, o que realmente é verdade, né? Ok, então agora vamos fazer o método de create. Então dentro do service a gente vai estar desenvolvendo esse carinha aqui. Vamos tirar esse throw exception. Vamos colocar um async aqui da mesma forma, tá? Porque tem task que aqui tem que ter async, senão vai dar um erro mais para frente, então sempre lembrem dessa questão. Dentro do create, perceba que a gente vai receber um funcionário novo que vai ser preenchido lá pelo usuário e é com esse funcionário novo que a gente vai trabalhar, tá? A gente permanece tendo que retornar uma lista de funcionários, então a gente vai precisar também criar esse elemento aqui, que a gente vai encher ele de acordo com a nossa lógica aqui embaixo, tá? Então a gente vai criar basicamente uma lista de funcionário model dentro de um service response, que é o que a gente vai retornar. Vamos abrir o nosso try-catch da mesma forma. O try-catch vai ser a mesma coisa, vai ser um service response onde a mensagem vai ser a mensagem de erro e o sucesso vai ser falso. E logo aqui embaixo a gente dá um return service response.
Perfeito. Então, é basicamente isso. Vamos só fazer a nossa lógica do try. Dentro do try, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai ir dentro do nosso banco e vai dar um add. Um add o quê? Um add new funcionário. Novo funcionário. Que é basicamente o elemento que a gente está recebendo aqui na nossa model. A gente coloca novo funcionário e dá um await. Por quê? Porque pensa, a gente está adicionando no banco, só que a gente ainda não salvou. Então aqui a gente adicionou, mas não salvou ainda. Para salvar o dado, a gente dá um await, vai no banco da mesma forma e um save changes async. Se você colocar só o save changes, sendo que você colocou um await aqui, ele vai dar um erro. Tem que ser assíncrono. Então ele vai esperar basicamente esse processo de salvar acontecer e depois que esse processo salvar, daí a gente continua o fluxo, tá? Então é interessante deixar isso daqui, porque às vezes tem muita gente utilizando, do nada o nosso servidor para ou algo do gênero, ele não vai continuar todo o processo e acabar dando vários outros erros. Ele já dá o erro ali. Não, a gente tentou fazer isso daqui, tentou até o final, não conseguiu, deu timeout, ou seja o que for, e daí manda a mensagem, tá bom? Perfeito. Agora que a gente salvou esses dados, a gente lembra que a gente tem que retornar uma lista de funcionários models dentro de um service response. Ok. Então, a gente vai pegar o nosso service response ponto dados, e ele vai ser igual ao quê? Ao que está dentro do nosso banco, ponto funcionários, ponto tolist. Então, depois que eu adicionei o meu elemento lá dentro, depois que eu salvei no banco, eu vou fazer uma consulta geral no banco novamente. E é essa consulta geral no banco novamente que eu vou estar retornando. Então, basicamente isso, sem problemas nenhum. Outra coisa que eu posso estar fazendo aqui no if, aqui em cima, é um if, o novo funcionário é igual a null. Porque se for igual a null, a gente já sabe que alguma coisa deu errado. A gente pode retornar o nosso service response. Vamos colocar aqui em cima primeiro que o service response ponto message, mensagem, informar dados. Service response ponto sucesso, coloca um false, que realmente não vai ter dado certo fazer por conta de tudo, e o service response ponto dados a gente coloca como null, porque daí a gente não tem. Então a gente só dá aqui um return service response, ele nem continua todo o processo, ele já vai direto lá para o controller e manda essa mensagem aqui para o usuário, perfeito? Então service response aqui no funcionário service tá certo, aqui no create funcionário, a gente só volta daí então no controller, só para utilizar esse método lá no controller. Então perceba que dessa forma toda a nossa lógica fica num lugar só e o controller basicamente pega essa lógica e utiliza. Como nós estamos utilizando um create, o HTTP, o método de requisição que a gente vai estar utilizando é o post. Então a gente cria o post, que vai ser basicamente um public, vai ser igual que está aqui em cima, basicamente porque ele é assíncrono e ele vai estar retornando também uma lista de funcionários model dentro de um service response. A única diferença é que o nome vai mudar, vai ser create funcionários, vamos ver se está o mesmo nome. Não precisa necessariamente estar o mesmo nome, tá, nesse caso, mas seria uma boa prática deixar, assim a gente sabe certinho o que está chamando o quê. E perfeito. Aqui no create, então beleza, aqui dentro do service, do create funcionário, a gente tem que receber então o nosso funcionário model, novo funcionário, que é o que a gente vai estar enviando lá para o nosso service. Então aqui a gente pode dar um return, ok, coloca o await, porque a gente criou como assíncrono aqui em cima, e daí funcionário serve, o nosso IntelliCode já completa aqui para nós. Underline funcionário interface, lá dentro a gente vai pegar o create funcionário e vai mandar o nosso novo funcionário. Perfeito. E daí vai retornar, obviamente, como a gente já viu dentro do nosso service, uma lista de todos os funcionários que tem até o momento. Então, vamos dar um salvar. Percebam que o post foi criado. Vamos dar um tryout. Não vou preencher nada, vou deixar 0 mesmo. Vamos ver se vai fazer a criação automática do ID 1. Então, um execute. Perceba, ID 1 criou. Agora já está no banco. Percebam que se agora eu fizer o nosso get, todos os funcionários, ele vai vir certinho os dados. Porque como podemos ver aqui no nosso banco, aqui a gente dá um
execute SQL, agora a informação está aqui. Então, está funcionando corretamente, está se comunicando com o banco e as requisições estão acontecendo. Então, perfeito. Agora é basicamente fazer o restante das requisições, que vai parecer bastante repetitivo em alguns momentos, porque basicamente a gente está realizando mais ou menos a mesma questão. Então, como a gente já fez o get funcionários no geral e já fez o create, vamos criar o get um funcionário específico. Antes, para a gente conseguir testar melhor, vamos já criar aqui vários funcionários. Criamos aqui alguns, 1, 2, 3, aqui, 5 funcionários criados, perfeito. A gente vai conseguir daí fazer uns testes melhor das outras operações. Então, a gente vem aqui no funcionário service. Beleza, o create funcionário já foi desenvolvido. Vamos criar agora o get funcionário by ID. Então, eu recebo um ID específico e daí retorno basicamente só aquele funcionário. Ó, perceba que agora é diferente. Eu não estou retornando uma lista de funcionários, mas um funcionário específico. Perfeito? Vamos apagar esse throw exception. Vamos deixar aqui como async, por ser uma task ali, vai ficar modo assíncrono. E, basicamente, aqui a gente vai criar também um service response. Só que, em vez de ser o tipo de uma lista de funcionário module, ele vai ser basicamente um service response de funcionário module único. Vou chamar de service response. E ele vai receber um new service response de funcionário module. Perfeito? Aqui ele está vazio, mas a gente já vai encher ele com informações. Mesmo processo do nosso try catch. Exception EX. O nosso catch é a mesma coisa, é mensagem, onde a mensagem vai ser a mensagem de erro e o sucesso vai se transformar em falso. Aqui na parte de baixo a gente só dá um return no nosso service response. Beleza. E aqui no try, a gente cria toda a nossa lógica. No nosso caso, a gente vai querer colocar o nosso funcionário module. Então, a gente vai criar um tipo de funcionário module, uma variável do tipo funcionário module. E essa variável vai receber nada mais nada menos do que a gente vai fazer um select no banco. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai pegar o nosso context, vai acessar o nosso banco de funcionários. E dentro dele, eu quero pegar o primeiro ou o default, onde certa regra seja respeitada. Qual regra? Eu só tenho o ID. Eu sei que o ID é ID único para cada funcionário. Então, se eu fizesse um select no banco, onde o ID fosse igual a 1, que digamos que eu recebo o ID 1 aqui, e eu quero que o ID do banco seja igual a 1, eu vou receber aquele funcionário específico. E é o que eu vou dizer aqui. Então, aqui a gente coloca só um x, tracinho, x.id, é igual o ID que eu estou recebendo. O que eu falei aqui? Quando eu falo underline context funcionário first show default e coloco esse x nada mais é do que um funcionário module. Perceba, ele vai ser um funcionário module que tem dentro do banco. Só que eu ainda não sei qual funcionário module. Mas ele vai ter basicamente todas as propriedades que um funcionário module tem. Então, basicamente, quando eu coloco x ponto, ele vai ter todas as propriedades que um funcionário module tem. Só que eu quero o ID, que é o único. E eu falo que, basicamente, esse funcionário module que eu selecionei dentro do banco, esse ID dele, ele tem que ser igual ao ID que eu recebi. Por ser único, vai retornar apenas uma pessoa, tá? Em um funcionário. E ele vai ser armazenado dentro dessa variável aqui. Tá? Então, é basicamente isso que a gente fez. Então, basicamente, se o funcionário está ali, eu posso colocar um service response, ponto dados, vai ser igual ao meu funcionário. Ao meu funcionário ali. Perfeito, já coloquei dentro dos dados. Se eu der um return service response, já vai retornar perfeitamente. Porém, a gente tem que pensar também na possibilidade de esse funcionário não existir. Então, a gente pode colocar um if aqui, onde o funcionário é igual a null. Se o funcionário for igual a null, é basicamente o seguinte, a gente pega o nosso service response, ponto dados vai ser igual a null, não tem, service response, ponto mensagem, usuário não localizado, não localizado, e service response, ponto sucesso, vamos colocar um false, porque o sucesso dessa operação é retornar um dado, é retornar um usuário específico. Se eu não retornei, não teve o sucesso esperado. Então, um false. Vamos dar um save. Esse erro deu porque o nosso projeto está aberto, tá? Então, vamos fechar aqui o projeto, que daí fica mais fácil. Não fica dando aquele erro ali. Ok, funcionário service, feito aqui o nosso get funcionário by ID. Dentro do controller, basicamente, a gente pode
Vamos copiar só o nome, vamos copiar daqui, que daí fica mais fácil. E aqui a gente faz na prática também, fica melhor para vocês entenderem. Eu vou fazer o get aqui em cima para ficar perto do get geral. Então percebam, se eu coloco http get, e aqui embaixo coloco public, vamos criar o método, né? Async task, ele vai receber basicamente um action result, que é aquele ok que eu falei para vocês. Ok, ou bad request, assim por diante. Dentro vai ser um tipo de service response. E dentro do service response não vai ter uma lista, vai ter apenas um funcionário model, um único funcionário model. E aqui, get funcionário. Acredito que seja esse nome apenas com... Ah, não, get funcionário by ID. Beleza. Get funcionário by ID e a gente recebe o nosso int ID, tá? Perfeito, então é basicamente isso. Só que percebam que esse get, ele tá igual ao get de baixo. No nosso projeto base, não é assim que funciona. A gente tem 2 gets, mas um é API funcionário apenas, e o outro é API funcionário, e daí recebe um parâmetro ID. Para fazer isso, a gente coloca basicamente aqui dentro do nosso HTTP GET, um entre parênteses, entre aspas, e daí dentro das aspas, entre chaves, ID, que é o elemento que a gente vai receber, tá? Então, a gente já diferencia as rotas. É necessário fazer essa diferenciação. Senão, é como se o mesmo endereço levasse 2 lugares diferentes, fossem acessados por o mesmo endereço. Daí, isso poderia dar problema. Com certeza, daria problema na realidade, tá? Então, basicamente, se atentar a essa questão. Ok. Daí, agora, se a gente, basicamente... pegar aqui o usuário, a gente vai basicamente pegar um usuário model do tipo service response. A gente vai pegar aqui, vai criar um service response do tipo funcionário model. A gente pode colocar aqui como service response o nome, que é a resposta ali do nosso serviço. E daí a gente coloca aqui um await funcionário interface .get funcionário by ID, passando o ID que a gente criou, que a gente colocou ali no nosso parâmetro. Então, basicamente, vai ser desse tipo aqui, porque é o que o service está retornando, é aquele tipo, service funcionário model. A gente criou aqui no nosso controller, ele vai estar recebendo o que o nosso service vai estar buscando lá dentro do banco, e daí depois vai estar dando um return, ok, service response. Ok, fechou, certinho. Então, daí agora, se a gente roda o nosso projeto, a gente vai estar conseguindo buscar. Lembrando que a gente criou 5 elementos fictícios aqui no banco, né? Quando a gente estava ali pela nossa própria API, os 5 já estão aqui dentro. Perfeito? Então, ao rodar o projeto, que é esse projeto aqui, ele está carregando aqui, beleza? Aqui a gente tem o API funcionário ID, vamos dar um try out, vamos pegar o 3, dar um execute. E beleza, o 3 é retornado aqui para nós. Tá bom? Então, perfeito. Então, 3 métodos aqui já desenvolvidos. Lembrando que a gente tem aqui ainda um pouquinho mais para fazer. Vamos criar aqui, então a gente já fez os gets. Vamos criar o inativar. Vamos criar o inativar agora. A ordem que você cria não muda muito, só que interessante é você primeiro conseguir listar os usuários para você conseguir ir testando melhor. Porque se eu criei o de inativa, mas eu não tenho nenhum usuário para inativar, eu não consigo testar o inativo até que eu tenha um usuário. E para eu criar um usuário, eu preciso ter criado o método de create. E assim por diante, vai mais por essa lógica. Então, beleza. Tirar da mesma forma aqui o throw, colocar o async da mesma forma. Aqui embaixo no inativa funcionário, a gente vai retornar uma lista de funcionário model. Então, a gente precisa criar esse método aqui mesmo. Cria aqui uma lista de funcionário model, cria o nosso try e o nosso catch, coloca aqui um exception EX, perfeito. O retorno vai ser a mesma coisa aqui no caso do catch, então é EX message, então a mensagem de erro é um false. Vamos dar um return service response. E aqui no try a gente vai colocar toda a nossa lógica dentro do inativar, ok? Então, beleza. Para inativar um usuário, primeiro eu preciso saber que usuário é esse. Então, a gente vai pegar no banco esse usuário. Funcionário model é igual ao context, ponto, dentro da tabela de funcionários, um first ou default. E é aquilo. Esse x significa um funcionário model. Tem todas as propriedades. x.id, ele tem que ser igual ao id que eu estou passando. Fazendo dessa forma, eu basicamente tenho o meu usuário que eu estou querendo inativar. Mesmo processo. Se esse funcionário for igual a null, ou seja, ele nem existir no banco, por alguma razão, coloquei ali um ID errado, então ele é igual a null, tá errado.
Então, eu já consigo pegar o nosso service response, mesma coisa que está aqui. Service.dados vai ser igual a nulo, a mensagem vai ser usuário não localizado e o sucesso vai ser falso. Então, a gente já coloca aqui. Perfeito. E aqui embaixo, se a gente achou, basicamente a gente pega esse funcionário, o ponto ativo dele, a gente muda para falso. Por quê? Porque a gente está inativando. Então, um funcionário que está ativo, a gente está inativando ele. E daí, logo depois, a gente coloca um funcionário.dataAlteração igual a dateTimeNow to locale time. Assim. Por quê? Porque a gente tem a data de alteração. Se eu inativei, eu tenho que colocar na data de alteração a data de hoje, que foi a data que eu fiz alguma alteração naquele registro. É basicamente isso. Mas beleza, eu alterei o funcionário, tá tudo certo. Só que no banco eu ainda não alterei. Eu tirei do banco o funcionário, alterei ele aqui no código, mas não mandei ele atualizado para o banco. E é isso que a gente vai fazer. A gente faz um context.funcionários update, então a gente vai dentro da tabela de funcionários, vai fazer um update lá dentro, e quem que a gente vai dar o update? No funcionário. Então a gente manda o funcionário com os dados atualizados, porque esse funcionário que eu estou mandando aqui, ele está com o ativo falso agora e a data da alteração atualizada. E daí basicamente a gente coloca aqui o nosso await, o context.savechangesAsync, para salvar essa operação que a gente realizou, tá bom? E como a gente está retornando uma lista de funcionário model, depois que eu fiz toda essa verificação, busquei no banco, não está nulo, coloquei falso, alterei data de alteração, coloquei no banco dado novo e salvei o dado lá, eu vou agora sim pegar o nosso service response.dados, que vai ser uma lista, como a gente viu aqui, uma lista de funcionário model dentro de um service response, e vou fazer basicamente um select no banco novamente. Funcionários.toList. Que ele vai pegar os dados atualizados. Don't save. Aqui no funcionário controller, a gente vai fazer a mesma criação. Como ele está retornando uma lista, vou copiar esse daqui de cima. Aqui a gente está colocando o inativa funcionários. Inativa funcionário. O que a gente está recebendo para inativar um funcionário? Apenas o int ID. A gente só recebe o ID para estar realizando essa inativação. Aqui em cima, a gente vai tratar ele como um HTTP put, que seria o de update. E perfeito. E daí aqui, basicamente, dentro do controller de inativa funcionário, a gente vai estar recebendo o nosso service response do tipo list, que dentro dela temos o nosso funcionário model. Esse é o nosso service response aqui. E ele vai ser igual ao nosso funcionário interface.inativa funcionário. E dentro dele a gente passa o nosso ID. Tá? Então, a gente só tem que colocar aqui um await. Aí, beleza, porque é um método assíncrono, então de forma assíncrona a gente vai estar buscando ele lá. Await, perfeito. E daí a gente retorna um OK service response. Perfeito. Vamos rebuildar e aplicar as modificações. Percebam que todos os nossos usuários aqui dentro do banco estão ativos. A gente vai usar como teste aqui o usuário número 3. Tá, vamos abrir aqui. Ó, API, put. Ó, percebam, esse put, uma coisa que eu esqueci ali. Ó, a gente vai ter um put de editar o funcionário e vai ter um put de editar o funcionário para inativar o funcionário. No nosso caso, a gente não mudou a nomenclatura. Mesma questão. Coloca aqui, entre parênteses, entre aspas, inativa funcionário. Como aqui não é um parâmetro que a gente está pegando, aqui nesse caso aqui em específico, a gente pode colocar só o inativa funcionário. Assim já vai mudar a nossa URL, por assim dizer. Tá? Por isso que eu não coloquei entre chaves. Vamos salvar aqui, vamos ver agora. Beleza, esse é o que a gente criou. Vamos dar um try out. 3, percebam que nosso funcionário está ativo ainda. Dou um execute. Carregou, o nosso 3 agora está falso. Como vocês viram aqui, se eu dou um atualizar aqui no banco, ele está falso, está inativando corretamente. Perfeito, método de inativa funcionário, funcionando da forma que tem que ser. Ok, agora o próximo método que a gente vai estar modificando e atualizando aqui vai ser o método de... O inativo está feito, update, create, vamos fazer o update. O update ainda a gente não criou. Aqui o update. Tira o throw exception da mesma forma. Coloca um async.
E vamos lá. Então, aqui dentro, basicamente, a gente vai estar retornando, no do update, a gente vai estar retornando uma lista de funcionário model, que nem a gente está fazendo aqui na parte de cima. Uma lista de funcionário model. A gente cria o nosso try-catch. Lembrando que a exceção permanece a mesma aqui. Então, o service mensagem fica a mensagem de erro, sucesso, falso. Vamos aqui. Isso daqui basicamente é o que a gente já está fazendo aqui nas últimas, né? Então, beleza. Então, para dar o update, a gente basicamente precisa pegar o funcionário que a gente está fazendo o update, porque a gente não vai atualizar todos os funcionários de uma vez, então a gente pega o funcionário que a gente vai realizar o update. Então, basicamente, a gente faz aquele select no banco, a gente vem em funcionários, ponto, first or default, onde o XID tem que ser igual ao nosso editado funcionário.id. Porque dentro desse editado funcionário, ele tem todos os dados do funcionário, incluindo o ID dele. Então, é a mesma coisa. O if o funcionário seja igual a null, mesmo processo, funcionário não localizado. Não está ali, então vamos seguindo. A gente pega esse funcionário e ponto data de alteração, a gente coloca o datetime now to locale time, que a gente está alterando esse funcionário agora, e daí a gente faz um context.funcionários.update, e daí a gente manda o editado funcionário aqui para dentro, tá? Então daí agora só é necessário dar o await para a gente salvar todos os dados. Então, save changes. Save changes async. Save changes async, porque a gente está colocando um await ali. E, basicamente, a gente pega os dados novamente do banco para a gente fazer todo aquele select. Então, underline context.funcionários.toList. Vamos estopar ali o nosso projeto. Ponto e vírgula aqui. Certinho. Daí, no nosso controller, mesma questão. A gente vai estar retornando uma lista. Então, a gente vai usar o mesmo processo. Vou colocar aqui em cima. Que vai ser o update funcionário. Ele recebe o funcionário inteiro. Editado o funcionário. Vamos abrir aqui o nosso corpo. E aqui a gente coloca http put. Pode colocar só http put, porque aqui vai ser do inativo funcionário e esse daqui vai ser o geral, que a gente atualiza o funcionário em si, né? Todos os dados dele, não apenas o de inativar. Tá? Então é basicamente isso que a gente está fazendo aqui. Dentro do controle, então, dentro da operação, já está aqui que a gente vai retornar uma lista de funcionário modo dentro de um service response. Então, basicamente, vai ser aqui um service response list funcionário model update. Vamos colocar service response aqui como nome, que a gente está usando como padrão. E daqui o IntelliSense já pegou. Então, a gente já está indo dentro do interface, está pegando o update funcionário e colocando o nosso funcionário editado. E aqui a gente só dá um return, ok, service response. Perfeito, editado, foi criado. Então, se a gente abrir ali o nosso projeto, vamos rodar ali só para a gente ver se está tudo funcionando perfeitamente. Daí agora vai ficar faltando a gente executar apenas o método de delete, pelo que eu entendo por aqui. Beleza, só falta o de deletar, mas vamos ver se o update está funcionando corretamente. Então aqui, temos o update, vamos ver que dado. Vamos pegar aqui e fazer um select em tudo. Beleza. A gente tem aqui o 1, vamos editar o 2. Vamos editar o 2, tá? Put, esse daqui, try out. A gente vai editar o 2, vai colocar teste. Departamento, a gente pode colocar o 1, que é para ser, a gente já veio e coloca o que vai ser, e 1 no turno também. A gente vem no nosso enumerador, departamento e turno, a gente percebe que o 1 é tarde e o 1 do departamento é financeiro.
Beleza, então vamos dar um execute. Ó, ele deu um erro aqui. Esse erro, no caso do update, a gente consegue estar resolvendo da seguinte forma. A gente vem aqui no nosso service e quando a gente está fazendo a busca lá no banco por esse update, a gente tem que fazer uma inserção de uma parte de código aqui dentro do first default, antes de a gente fazer a verificação. Pois é, então no erro que deu ali, a gente tem que basicamente criar colocar uma nova menção aqui quando a gente está fazendo a operação para buscar o ID aqui dentro do banco, no caso do update, tá? Porque senão ele pode dar erro ali no banco mesmo. Eles se desconversam no momento que está fazendo ali a edição. Então a única coisa que a gente tem que adicionar aqui é um S antes do first default e depois do funcionários, no tracking, abre e fecha aspas, parênteses. E daí aqui dá um alt ponto e daí usem Microsoft Entity Framework Core. Beleza, colocando esse as no tracking, vamos salvar aqui, vamos tentar repisar o nosso código, vamos restartar ele aqui, vamos esperar ele restartar, beleza? Restartou. Agora, se a gente coloca o 2, o teste 1, e dá um execute, perfeito. A gente conseguiu fazer daí toda a alteração. Então, aqui no 2, teste 1. Esse daqui, percebam, que o departamento, ele está aparecendo como número. Departamento 0, turno 0, departamento 0, turno 0, diferentemente de como aparece aqui no nosso projeto real, nosso projeto final, que daí eles ficam realmente com o nome do numerador, que é uma melhor forma para o usuário entender. Por que isso? A gente não colocou uma operação lá dentro do nosso enum, tá? Que a gente transforma, porque como eu disse, tem duas formas, em texto e em número. Tá? Para que a gente transforme a utilização do número em texto dentro da nossa API, a gente só precisa fazer uma inclusão aqui em cima do nosso numerador. Então, em cima do numerador, a gente abre e fecha chaves, e dentro daqui, a gente coloca JSON converter, type of, JSON string, enum converter. Percebam que a gente vai precisar importar algumas coisas aqui, então o Alt Enter usa em Text JSON Serialization. Ok, colocado aqui, vamos salvar. Dentro do nosso turno enum, mesma questão, coloca aqui em cima. Vamos também fazer o nosso using. Perfeito, salvar. Vamos atualizar aqui o nosso projeto. Vamos ver se atualizou. Percebam agora que nosso esquema, departamento enum, se a gente vai mostrar, está em texto. O nosso turno enum, se a gente vai mostrar, tá manhã, tarde e noite. Se a gente der o nosso get, aqui, agora tá certinho, RH amanhã. Se eu vim aqui até o nosso put e dar um try out, ele já começa, né, com o 0, que é RH amanhã, só que eu consigo muito bem colocar financeiro no 3, por exemplo. Quero que ele seja financeiro. Dou um execute. No 3, ele vai se transformar em financeiro, tá bom? Da mesma forma que daí aqui no banco, ó, um execute, ele vai permanecer com os departamentos em numerais, porque aqui recebe int. Mas percebam que aqui, esses dois que foram modificados, eles estão com o departamento 1, que é o do financeiro, tá bom? Então, é basicamente isso. E tem um que tá tarde, por isso que tá 1 aqui, tá? Um que tá tarde, o restante tá tudo manhã. Perfeito, então é basicamente isso. Agora vamos criar o último método que a gente precisa, que é basicamente o de delete. São 6 métodos que a gente criou. O de delete, nada mais vai ser bem simples de fazer também. Igual o restante foi. Vamos aqui subir e achar o de delete. A gente tira esse throw exception, já deixa aqui o nosso async para não dar problemas futuros. E aqui dentro do nosso deletar, basicamente a gente vai receber então o nosso int id do elemento que a gente quer deletar. A gente vai retornar uma lista, então a gente pode pegar esse cara aqui. Só que aqui ele está retornando só um funcionário model. Vamos colocar aqui que ele retorna uma lista de funcionário model. Beleza, vamos criar aqui dos dois lados. Ok, então é esse service response que a gente vai retornar. Vamos colocar um try, um catch. Dentro do catch, mesma questão. E um return do nosso service response. Aqui dentro do try,
para fazer o delete, a gente vai precisar só buscar esse funcionário para tentar entender quem que é o funcionário que a gente quer deletar. Então, funcionário model, funcionário. Então, esse funcionário, a gente busca ali dentro do context de funcionários um first or default, mesma questão. A gente pega, o ID tem que ser igual ao ID que a gente está recebendo. E context.funcionários.remove, a gente vai funcionário. E a gente dá um context.savechangesAsync. E como a gente está retornando uma lista, mesmo processo, o nosso service response.dados, ele vai ser nada mais nada menos do que um select de toda a base. List. Outra questão que a gente pode fazer aqui é se o funcionário for null. Então aqui, se o novo funcionário for null, no caso, funcionário for null, ele vai retornar null, informar dados. Não, no nosso caso aqui é usuário não encontrado. Usuário não localizado. Beleza, e false vai retornar. Beleza, vamos continuar editando aqui. Beleza, o delete aqui está feito. Agora é só chamar ele lá dentro do controller. Vamos colocar aqui um http delete. Ele vai retornar uma lista, então é basicamente o que está nesse daqui. Vamos colocar aqui um delete o funcionário. Deixa eu ver como que é o nome que a gente está usando aqui. Delete funcionário. O assim que está ali. Abre e fecha o nosso método. Beleza. E aqui no nosso método no controller, conforme nós já estamos fazendo durante um tempo, a gente vai basicamente criar esse service de lista, né? Service response list. Vamos colocar aqui. Ele vai ser basicamente o nosso service response, que vai ser igual a um service response list. Beleza. E daí aqui, na verdade, aqui a gente faz o select, né? Então aqui um funcionário interface, ponto, delete funcionário, o ID que a gente recebeu. Daí sim, a gente coloca um await aqui, porque é um método assíncrono, ok, e dá um return, ok, service response. Beleza, então rebuild and apply, vamos abrir aqui, vamos esperar recarregar. Beleza, vamos fazer no delete, vamos deletar ali o número 3. Prontinho, o 3 já não existe mais. Antes existia, como vocês podem ver aqui no banco, antes ele tinha. Ao atualizar aqui, perfeito, já não existe mais. Então, perfeito, aqui a gente criou a nossa API completamente, fizemos toda a conexão com o banco de dados, criamos todos os métodos de get, post, put, delete, e até um extra aqui de inativa funcionários. Então, agora aqui utilizamos boas práticas, né? Utilizamos o funcionário interface, o funcionário interface, o nosso controller ficou bem enxuto, percebam aqui, ele só faz a requisição ali para o service, os dados e a lógica fica toda dentro do service, que é o que a gente espera que seja. Perfeito? Então, é basicamente isso, fizemos nossos enumeradores, conseguimos utilizá-los, e daí no próximo vídeo a gente realiza daí o processo do nosso front, a gente vai utilizar um projeto em Angular para criar daí o contato, né, a comunicação aqui com a nossa API e criar um front para a gente estar realizando todas essas operações aqui dessa API. Perfeito? É isso. Até o próximo vídeo. Falou!